Oi, pessoal. Olha só, uma única negociação de bilhões de dólares acaba de jogar o Brasil bem no meio de uma disputa global por um recurso que é simplesmente essencial. E essa negociação toda, ela na verdade revela uma escolha que pode definir o nosso futuro econômico. Bora entender o que está em jogo aqui. Essa frase, hein, ela já dá o tom da urgência do que a gente vai conversar. Uma oportunidade que, segundo analistas, só aparece uma vez a cada década e que o Brasil, talvez, esteja simplesmente deixando passar. O fato que deu início a tudo é este aqui. A mina Serra Verde, lá em Goiás, foi vendida. E com ela, toda a produção, que antes ia para a China, agora tem um novo dono, os Estados Unidos. Mas pode acreditar, esse valor de quase 3 bilhões de dólares não conta nem a metade da história de verdade. Para a gente entender a dimensão disso tudo, primeiro a gente precisa responder uma pergunta bem básica, mas fundamental. Afinal de contas, o que são essas terras raras e por que o mundo inteiro está brigando por elas? De forma bem simples, pense nelas como os ingredientes secretos da tecnologia do século XXI. É um grupo de 17 elementos lá da tabela periódica que, apesar desse nome, nem são tão raros assim. O problema é que o processamento deles é super complexo e concentrado em pouquíssimos lugares do planeta. E é aqui que a gente entende o porquê de tanta briga. Elas estão literalmente em tudo. Dos motores que estão fazendo a transição energética acontecer, como nos carros elétricos e nas turbinas de vento, até na tecnologia militar de ponta, em caças, mísseis e, claro, estão aí no celular que está no nosso bolso e nos semicondutores que fazem o mundo digital girar. Isso tudo nos leva direto para o coração do dilema brasileiro. Com um recurso tão, mas tão valioso em mãos, qual caminho a gente segue? A gente só arranca da terra e vende, ou a gente desenvolve a capacidade de transformar isso em algo muito maior? O que está acontecendo agora é a repetição de um filme antigo que a gente já conhece bem. Nós temos o recurso, mas a gente vende ele na sua forma mais básica, sabe? Como um monte de pedra, minério bruto. Todo o processo de refino, que é o que gera o valor de verdade, acontece lá fora. É quase um modelo colonial 2.0. Agora, olha que interessante essa comparação direta das consequências de cada caminho. De um lado, só extrair. Isso gera royalties baixos e empregos que exigem menos qualificação. Do outro, transformar a matéria-prima. Aí, a gente cria produtos de altíssimo valor, emprega engenheiros, cientistas e constrói uma indústria nacional forte. Isso significa, na prática, deixar de depender de outros países para nossa energia, nossa segurança e nossa tecnologia. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o impacto social disso. Os dados são bem claros. O salário médio na indústria de transformação, onde a gente agrega valor, é simplesmente o dobro do salário na indústria de extração. A escolha de um caminho não define só a riqueza do país, mas a qualidade de vida das pessoas. Ah, mas isso é só teoria! Que nada, existe um exemplo claríssimo de um país que escolheu esse segundo caminho e hoje domina completamente esse mercado. Vamos ver como a China jogou esse jogo. Essa cadeia de valor tem 5 etapas principais. O Brasil, com a mina de Serra Verde, atua só nas 2 primeiras, que são as menos lucrativas. O dinheiro de verdade, a tecnologia, o poder estratégico mesmo, está nas etapas 3, 4 e 5. E foi exatamente aí que a China se especializou. E o resultado dessa estratégia de décadas é esse domínio que é assim, esmagador. Pequim decidiu lá atrás que não ia só extrair, eles iriam construir refinarias, laboratórios, formar engenheiros para controlar a cadeia inteira. Hoje eles processam 91% das terras raras do mundo e fabricam 94% dos superimãs. E diante desse cenário todo, vamos voltar para o Brasil. O que essa venda e esse modelo chinês significam para o nosso potencial que é imenso? Será que a gente está condenado a ter um futuro bruto, sem nenhum refino? Primeiro, vamos olhar para a escala do nosso potencial. O Brasil tem nada mais, nada menos que a segunda maior reserva de terras raras do mundo. São 21 milhões de toneladas. É um verdadeiro tesouro adormecido debaixo dos nossos pés. Agora, a realidade desse tesouro todo, desse potencial gigantesco. Sabe quanto o Brasil consegue de fato processar por ano? 20 toneladas. A diferença entre o que a gente tem e o que a gente faz é um abismo. É o retrato da oportunidade que está escorrendo pelas nossas mãos. Então, o ponto crucial é este aqui. Ter o recurso no subsolo é só 10% do desafio, é só a pontinha do iceberg. A riqueza de verdade, o desenvolvimento tecnológico, tudo isso está nos 90% do trabalho que vem depois da extração. E é exatamente aí que o Brasil, por enquanto, não está.
A venda da mina de Serra Verde, no fim das contas, vai muito além de uma transação comercial. Ela nos coloca diante de uma escolha decisiva. A gente vai continuar exportando nosso futuro como matéria-prima ou vamos investir para transformar todo esse potencial bruto num futuro de verdade, mais rico e soberano? A resposta para essa pergunta vai definir as próximas décadas do país.